Deus te abençoe, minha filha. Vai sair para se divertir? Como vocês mesmos dizem por aí, vai sair para a balada? Vai sair para curtir? Ou ficar raquear sentada nesta cama sem dormir, com a minha alma angustiada, esperando você vir? Não adianta te pedir, não demores a voltar. Mesmo assim eu vou dizer, filha, você precisa se cuidar. Não vá se embriagar. Por favor, não vá se drogar. Seus amigos alucinados, eles voam com seus carros, só dirigem aloprados. Você é jovem e tão linda, mas precisa se cuidar. Não se entregue a qualquer um. Não vá se vulgarizar. Você não sabe, mas eu choro às escondidas quando me lembro de você, aquela criança rechonchuda, tão agarrada à mãe, e queria ser igual a mim, mas não é nem igual a você, pois se perdeu na sua vida. Vá com Deus, minha querida. Vou ficar aqui orando, angustiada e implorando que mal nenhum te aconteça e você volte para mim depois que todos te magoarem e o mundo te ferir e houver somente lágrima em seus olhos e se esqueça o que é sorrir. Vou estar sempre aqui, esperando você voltar. Eu não quero nada de você, eu só quero te amar. Eu não posso impedi-la, se pudesse, o faria, só para te proteger, não deixar você sofrer. Só te peço mais uma vez, não se envolva com as drogas. Hoje em dia é tão normal, todos acham tão legal, mas acredite, isso é mal. Vai manchar a sua honra, destruir o seu futuro, te levar para o escuro e depois te abandonar. E quem sabe até dê tempo de você depois voltar para dentro do seu lar, onde você nunca deveria ter saído. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Logo pela manhã, quando estava voltando, eu fui comprar pão. Eu vi duas jovens, aparentemente drogadas. Não é a primeira vez que eu as vi. Pensei em aproximar-me mais para levar para elas ou falar algo, mas a prudência me achou melhor, mais conveniente que eu não fizesse. Afinal de contas, elas eram tão novas e, por uma infelicidade minha, eu acreditei que eu poderia estar sendo mal interpretado. E talvez até isso é uma realidade, que nós estamos vivendo épocas tão difíceis. Mas o que mais me entristeceu é saber que moças tão belas, tão jovens, com aparência tão sofrida e tão deturpada por causa do vício das drogas. Eu disse que não é a primeira vez que eu as vi. A grande realidade é que próximo à minha casa existe uma boca de fumo e é muito comum nós vermos jovens ir lá para buscar suas drogas. E tantos outros que parecem zumbis como estas moças que se perderam na vida. Como me entristece o coração quando as pessoas criam certo eufemismo para a droga, no propósito de fazer apologia até mesmo que elas sejam liberadas.
Quando eu escrevi este poema, eu relacionava e estava pensando em uma outra jovem e inseri este poema num livro chamado Síndrome das Drogas. Eu até tirei ele do site da Amazon, mas a questão agora não é fazer propaganda do meu trabalho, mas esboçar os meus sentimentos e pedir a Deus, porque eu tenho orado por tantos jovens que se tornaram escravos das drogas. Eu sonho sim que meu trabalho possa se transformar em auxílios para casas de recuperações. Dois sonhos em comuns que são vívidos em mim. O que eu possa ser auxílio aos missionários e auxiliar tantos drogados. Eu não sei como se dará isso, mas infelizmente quando nós deparamos com uma cultura tão deturpada, onde os jovens se tornaram infelizmente tão rebeldes. Foi por isso que eu fiz esse poema de uma mãe. Na verdade, esse poema é de uma das minhas sobrinhas, só que não é a filha, é um filho que se perdeu por causa do vício das drogas. Foi quando eu inseri esse meu poema nesse trabalho chamado Síndrome das Drogas. E quantas mães que neste momento estão angustiadas por causa dos seus filhos, sejam eles homens, jovens, sejam eles rapazes, sejam eles moças. Como estou falando especificamente sobre esse poema Vá com Deus, minha querida, o qual eu intitulei, então estou abordando mais por causa de moças. E não é a primeira vez que eu vejo uma moça, ou da outra vez eu vi uma moça que estava descalça, completamente desnorteada e seminua. E meu coração é ferido, se angustia. Eu peço a Deus que, em nome de Jesus, seja com essas pessoas, ou essas mães, melhor dizendo, mães que choram e que sofrem por causa de um filho que ela tirou do seu ventre. E a mensagem que eu deixo é de esperança, para que elas continuem buscando a Deus e encontrem em Deus o refrigério, o gozo na alma, para que possam prevalecer e amenizar a dor de ver um filho escravizado pelas drogas. Ainda a semana passada, eu fui assentar uma porta em uma casa, porque o filho havia arrombado a porta para roubar as coisas. O filho, não, melhor dizendo, o neto desta senhora. E quando isso eu estive lá, eu vi ele chegando. Novamente, eu tenho que pedir Deus graça, porque devido ao lugar e devido à situação, eu não pude ser mais incisivo no sentido de levar a ele uma mensagem sobre Jesus Cristo. A verdade é que ele chegou com a sua aparência tão horrível. Eu tive que trocar a porta porque o genro desta senhora comprou uma porta mais resistente. Mas a questão não era a porta que eu precisava de trancar, é a porta que eu deixei de abrir para esse rapaz. Na minha igreja tem um pastor, como no bom sentido eu invejo esse pastor, porque ele é destemido e ele consegue fazer, e com certeza no meu lugar, se estivesse assentando a porta no meu lugar, não hesitaria em falar, em chamar esse jovem num canto para falar do amor de Jesus Cristo. Eu peço a Deus que me dê essa graça, que me dê essa intrepidez, que talvez o tempo fez com que eu, por causa das decepções, das lutas, amenizasse e perdesse um pouco dessa intrepidez. Apesar de que também eu não saberia qual seria a reação deste jovem. Restou-me apenas orar por ele, orar pela avó e pela mãe que não estava. E quando eu deparei com esta moça, essas duas moças de hoje, na volta do pão, eu pedi a Deus por elas em nome de Jesus, para que elas possam encontrar o seu caminho, voltar para o seu lar e tornar-se dignas filhas desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo.